Abrimos o encontro de hoje falando sobre um tema que envolve o mundo, mais especialmente a todas nós mulheres. A publicidade decidiu que o empoderamento é o novo pretinho básico. E o feminismo, a bola fundamental da vez. E que a gente tenha em mente que o exercício diário é sobre a liberdade em qualquer instância. Vamos nos libertar ainda mais na presença de duas mulheres fortes, destemidas, empoderadas e contemporâneas. É a diretora de redação da revista Cosmopolitan, Cristina Nalmoves, e a empresária Rachel Maia. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada. Eu sou fã, adoro ambas. Que bom que a gente teve essa oportunidade aqui, né, do Rony, para a gente se encontrar e falar sobre o nosso poder feminino, mais do que nunca. Eu vou começar aqui então, Cris. Você é uma mulher poderosa, engajada nas causas femininas e foi fundamental para a mudança da antiga Revista Nova. O público feminino está mudando essa forma de pensar e de agir? Como é que você vê isso? Acho que a gente tem uma mudança muito significativa do jeito que a mulher se vê. Acho que a gente entendeu que é a gente que comanda essa narrativa. Não é mais alguém que diz pra gente, olha, você vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Não, eu posso cuidar da minha própria vida e ter um exercício de liberdade, que acho que é muito disso que você está falando. E acho que a mudança na revista foi muito sobre isso. Acho que durante muito tempo a gente falou para uma mulher olhar para fora. E hoje acho que a mudança fundamental da gente é olhar para dentro e falar o que me satisfaz, o que me deixa feliz, que roupa eu quero, que maquiagem eu quero, que carreira eu quero, para onde eu quero viajar. Acho que ninguém mais diz o que a gente tem que fazer. Acho que é muito dessa mudança que a gente está, acho que todo mundo participando dela de um jeito ou de outro. Querendo ou não, não vai ter jeito, esse trem vai passar. Sim, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a liberdade é fundamental para a gente realmente ficar completa e mais feliz, assim, né? A gente tem que ter tomar o rumo, né, da nossa história e sermos protagonistas, né, cada vez mais. Rachel, você é uma mulher negra que ocupa um lugar de destaque dentro de um mercado muito competitivo, que é o mercado executivo, e dentro da sociedade. Você já foi CEO de uma das maiores joalherias do mundo, que é a Pandora, e há pouco tempo, né? Até, 2 meses atrás. Pois é, até um minuto atrás. E qual é a sua origem e trajetória, antes de você me dizer o que você pensa sobre o que a gente está falando aqui? Perfeito. Primeiro, boa noite, bom demais estar aqui. Ai, que legal. Obrigada. Rony, beijo para você, bom demais, eu te assisto com uma periodicidade grande, porque é bom demais chegar em casa e relaxar. Não é? É isso que eu gosto. Então eu gosto de ver programas que me ajudem a relaxar. E o Rony me ajuda a relaxar. Além dele ser lindo, né? Então, Rony não teve um dia feio sobre a terra. Isso Minha é mãe era perfeito. apaixonada. Rony não teve um dia feio, Lindo, tenho certeza maravilhoso. Eu Adoro. chego aqui, eu babo. Bem por aí mesmo, mas tudo bem. Então, eu sou da periferia. Essa que é a Rachel, a origem da Rachel é uma menina que veio, que estudou na periferia, que se formou na periferia e que tem muito orgulho da periferia. E meus pais me deram a opção de olhar o copo meio cheio para meio cheio ou meio vazio. E não era muita opção, nós tínhamos que ver como meio cheio. Nós tínhamos que estudar, lá em casa não podia ter nota mais ou menos não servia para os meus pais. Nós tínhamos que ter objetivos, né? Meu pai, ele sempre foi muito enfático na questão de não espere os outros definir o que é melhor para você. Você deve definir o que é melhor para você. O seu espaço, você deve lutar por ele. Então isso sempre, a resiliência que meu pai mostrou trabalhando 33 anos na mesma empresa, uma empresa de aviação, a extinta VASP, né? Trabalhou por 33 anos, ele começou como faxineiro e depois concluiu a trajetória dele como técnico. Então, eu tenho exemplos dentro de casa que me garantem que vale a pena, desde que não basta contar com a sorte. Você deve sim estar no lugar certo, na hora certa, mas você também precisa ter a resposta certa, porque senão a sorte só não te cabe.
Sim. Então, é muito interessante quando, né, a Cris fala da questão de inclusão, hoje o momento que a mulher vive. Não basta ter a liberdade, nós temos que nos apropriar desta liberdade. E eu acredito que nós neste momento, somos precursoras desta mudança, né? Desse momento transitório, a qual a mulher vive numa questão de, hoje eu tenho essa liberdade e o que eu devo fazer? É uma questão de escolhas. Nós temos que nos apropriar das escolhas e ter o ônus e o bônus dela. Não tem como ter só a felicidade das escolhas que nós tomamos, mas é muito importante que a escolha, ela deve vir na primeira pessoa do singular. E isso é muito importante. Então, é isso que me faz, dentro do universo corporativo, quando eu chego nas mesas de negociações ou para investidores, convencer investidores para vir para o Brasil, a regra é ter homens. Eu sou a única ou uma das únicas dentro da mesa de negociações, mas o meu passado já me inibiu esse fato, porque é mais fácil quando você vê algum dos seus para que você possa se empoderar. Sim. Se você se empoderar por você mesmo, é uma questão de tempo, de maturidade. E foi isso que eu aprendi. Eu tive que me empoderar por mim mesma em momentos que as pessoas não acreditavam que aquilo era para mim. Sim. Sentar nos principais lugares não era para uma mulher. Essa que é uma questão. E é uma questão onde eu me apropriei de tal fato, eu estudei, eu fiz por onde, então eu mereço sentar nos principais lugares, sim. Arrasou. E qual é essa trajetória? Você se formou em quê? Como é que foi essa chegada, né? Como eu disse para você, eu vim... eu acho que eu sou inacabada, eu ainda tenho muito para fazer, muito para aprender. Né? Então, eu vim de escola pública, depois eu fiz o técnico, hoje não tem mais, né, de segundo grau, técnico contábil, eu sou contadora de formação. E depois eu fiz uma faculdade que não era reconhecida pelas empresas como faculdade de primeira linha, para que você pudesse galgar as melhores posições. E aí, como eu percebi que a necessidade de um nome, de uma faculdade de primeira linha no meu currículo era fundamental, aí eu fiz meu MBA. Aí eu fiz na USP, depois eu fui para Harvard, fiz um aperfeiçoamento em Harvard, depois eu fui... nesse inteirinho eu trabalhava, porque eu tinha que pagar, né, meus estudos. Quando eu fui para o Canadá, em UVic, University of Victoria, no Canadá, na costa pacífica, eu me lembro, é muito claro na minha mente, eu tinha a opção de ter uma refeição e acabar os meus estudos nos últimos 4 meses ou voltar para casa. Né? Eu optei em ter uma refeição nos 4 últimos meses e fiquei lá até o final do meu aperfeiçoamento. Então, por isso que eu falo que é muito importante nós sermos donos, né, das nossas escolhas. Nós temos que nos apropriar das nossas escolhas. Foi muito importante para mim passar no Canadá, depois foi muito importante para mim estudar novamente em Harvard, fazer MBA em Harvard, e agora, por último, eu faço um aperfeiçoamento na FGV, né, que é a Faculdade Getúlio Vargas, de CEO e presidentes. Então, para mim, o estudo é uma constante na minha vida. Eu sempre estou procurando me aperfeiçoar, eu sempre estou procurando aprender um pouco mais. Mas, mais que isso, presta atenção em uma Cris da vida, uma Paulinha da vida, pessoas que possam contribuir com o meu crescimento. Uma Paulinha da vida que olha de uma forma muito querida. Então, eu acredito que mulher, ela deve entender o que é essa liberdade e tomar cuidado com ela. Eu acho que, na verdade, quando você conta tudo isso pra gente, a gente vê que não tem a sorte, né? E eu acho que tem primeiro o suor e o sacrifício e depois tem a consequência disso que, se Deus quiser, se transforma em sorte, né? E, obviamente, eu vou olhar com carinho para você, eu vou olhar para a Cris, porque vocês são admiráveis. Eu gosto muito desse chip novo. E eu gosto muito da mulher que, por si só, ela empodera a outra. Você acaba sendo um exemplo para outras mulheres, né? A gente está no século XXI e hoje se fala muito sobre a mulher e a sua relação com este século. Porque, às vezes, parece que a gente está nele e, às vezes, parece que a gente está no século XIX. Às vezes, alguns acontecimentos me assustam bastante, assim. E a gente almeja esse poder e essa liberdade, óbvio. Que poder e liberdade são esses, Cris? Você
sabe que a gente, hoje à tarde, por acaso, eu estava fazendo reunião de pauta. A Cosmo faz 45 anos de Brasil, agora em setembro. E uma das coisas que a gente estava falando justamente na reunião é que a gente vai fazer uma matéria que é o que mudou e o que não mudou. Né? Assim, então é isso, essa sensação. Se você pensar, por exemplo, que a lei do divórcio no Brasil tem uma idade, tem 40 anos. É muito recente. E tem uma coisa muito importante dessa liberdade que você fala, Rachel. A gente tem uma colunista na revista que é a Denise Damiani, Sim. que, enfim, que é uma consultora financeira, enfim, é um gênio das finanças. A Denise fala uma coisa muito importante, que assim, não existe liberdade de nenhum grau se você não tiver liberdade financeira. Se você não puder, se você depende de alguém para qualquer coisa na tua vida, você não tem liberdade nenhuma, na verdade. E acho que a gente entendeu isso muito rapidamente no século XXI e vem entendendo isso desde o século XX, que é essa liberdade que vai permitir que você vá para Harvard, que você vá para aonde você quiser ir, na verdade. Que você fica muito menos com a sua liberdade cerceada se você pode caminhar pelo caminho que você decide que você quer fazer. Se você quiser ser uma cantora, apresentadora, se você quiser ser uma CEO, enfim, se você quiser ser uma diretora de revista. Acho que não tem mais quem diga pra gente o que você faz ou o que você não faz. Acho que tem decisões que a gente toma e vai nesse caminho e, enfim, emboca nele e segue, né? Acho que as pessoas estão... Eu acho que o mundo está entendendo muito isso, assim. É claro que tem um monte de liberdades que a gente ainda não tem. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, para que serve o feminismo? Acho o feminismo chato e tal. E eu falo, eu também adoraria que um dia a gente não fale mais sobre isso. Mas enquanto eu estiver andando na rua e estiver com medo e olhar para trás e for uma outra mulher e aquilo me der um alívio, eu falo, é só para isso que existe o feminismo, para a gente não ter medo de andar na rua. Não é muito complicada essa discussão, ela é bem simples, ela é... Eu gosto muito de uma palavra que eu acho fundamental para os dias de hoje, que é empatia. E eu acho que falta muito, porque os outros, as pessoas julgam a outra pessoa sem pensar na vivência dela e naquilo que realmente acontece naquela realidade. Verdade. E isso é um pouco egoísta, né? Então, eu acho que se a gente tiver um pouquinho de empatia de uma maneira geral, eu vou conseguir entender exatamente o ponto aonde você chega, que alívio de ter uma mulher atrás, e o ponto que você chega, tipo, por que você está nesse lugar? É só pensar em toda uma trajetória. Paulinha, eu posso fazer uma colocação? Quando você diz a questão da empatia, num dado dia, uns 3, 4 meses atrás, eu estava saindo de casa, uma pessoa no carro abordou, ele abriu o carro, olhou para mim, abriu a janela do carro, olhou para mim e falou: ei, nega, o que você está fazendo nesse carro bacana, saindo desse condomínio? Século XXI? 3 meses atrás. Pois é. Então, primeiro, aí quando você falou assim, a empatia, ele não sabe o perrengue que eu passei para estudar fora, ele não sabe que eu tive que ter uma refeição por dia, ele não sabe o perrengue que meu pai passou para criar os 7 filhos. O que dá direito a essa pessoa, numa manhã qualquer, simplesmente abrir o vidro do carro dele e perguntar para mim o que eu estava fazendo naquele carro que eu paguei e que não era da conta dele? Então, essa questão, eu acho que tem uma questão de educação social, né? Tem uma questão de sociedade entender que o movimento é de mudança e de inclusão. Enquanto você não olhar o próximo com respeito, independente do gênero, sexo, raça e afins, nós sempre vamos ter pessoas, independente do gênero, abrindo a sua janela e perguntando por que você está num carro melhor que o meu. Na verdade, essa pessoa, inclusive, não sabe que ela é super preconceituosa, mas a gente está aqui, infelizmente, chegando naquele momento final. E para a gente fechar nosso papo, o que está faltando para não só a mulher negra, mas todas as mulheres serem livres e respeitadas nessa sociedade? Cris. Vai, Rachel. Por favor, eu vou depois. Cris, Rachel. Eu não paro de falar, né? Eu acho que a gente precisa falar de direitos básicos, Paula, é isso. A gente está falando de, por exemplo, poder andar na rua com a roupa que você quiser, ou que tem uma coisa, é um papo um pouco, às vezes, pesado, mas, por exemplo, quando você pensa que quando uma mulher sofre uma violência, ela vai à delegacia, as 3 primeiras perguntas, isso é científico, as 3 coisas que ela pergunta é: por que você estava na rua, você estava bêbada e que roupa você estava vestindo? É sobre essa liberdade básica que a gente está falando, é uma liberdade de ir e vir. Então, eu, se puder desejar e ajudar
asfaltar esse caminho para todas as mulheres poderem caminhar na rua com muita liberdade, poder entrar e sair de relações, entrar e sair de casamentos, de trabalhos e não ser julgada por isso, que um cara não se sinta no direito de abrir o vidro e te perguntar isso, Rachel, é para isso só que eu acordo todos os dias. Eu acredito que esse combater o bom combate é olhar o próximo, que seja a mulher, e falar, sim, você pode, desde que você escolheu. Você não deve fazer em detrimento da sua escolha para mim. A escolha é minha, eu sou dona dessa escolha. E é um direito seu. E é um direito. Acima de tudo, é um direito. Mas olhar o próximo com carinho. Eu acho que o olhar com carinho, eu acho que faz a coisa Amor acontecer. E empatia, né? E dentro desse universo corporativo, para as mulheres que querem me ouvir um pouco mais dentro do corporativismo, Rachel, como? Não deixe de ser mulher. Você pode assumir os principais lugares, mesmo sendo mulher. É uma delícia ser mulher. Com a sua Ninguém posição. Querendo mudar nada. Não precisa. Né? Não precisa imitar. O homem pode ficar no lugar dele de homem. O lugar que é o quê? Apenas ser homem. E a mulher apenas ser muito mulher. O diverso se complementa. Isso é gostoso demais. Rachel, amei você aqui. Obrigada, Paulinha. Muito obrigada pelo convite. Encontro bom, nosso primeiro. Verdade. Cris, amada, nosso segundo encontro. Sim. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês vieram para somar e mexer um pouco mais com a cabeça de quem está aí nos ouvindo e transformar esse mundo num mundo melhor. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Paulinha. Obrigada.